A paz do Senhor, amadas. Vamos começar mais um domingo de oração? Glórias a Deus, Senhor. Eu coloco diante do Senhor cada amado, cada amada que está se reunindo aqui comigo para orar. Senhor, os nossos corações te pertencem. Nós pedimos que o Senhor venha reinar nos nossos corações, Senhor. Nós queremos aprender a falar com o Senhor, aprender a ouvir a Tua voz cada dia mais. Atrai-nos, Senhor, para perto de Ti. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nos ensina a orar, Espírito Santo, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Você quer aprender a orar? Você quer orar todos os dias? Você quer ter uma vida de oração com o Senhor? Então não é uma coisa fácil. Às vezes a pessoa fala, é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam. Mas é possível. Por quê? Porque é Ele que exerce em nós o querer e o realizar. Então, para você ter uma vida de oração, você tem que começar orando. Começa pedindo para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu quero ter uma vida de oração. Conversa, porque o que é uma oração? Nós temos aqui nessa playlist vários vídeos que a gente está falando sobre oração com você, tipos de oração, por que a minha oração não é respondida. É só você entrar nessa playlist, veja os vídeos lá atrás, vai seguindo. E nós temos aqui no canal também uma playlist que se chama Batalha de Oração. Plano de batalha para a oração. Lá nós lemos o livro Plano de Batalha para a Oração. Eu leio um capítulo cada vídeo e no final do capítulo eu coloco exercícios para você aprender a orar, a ter disciplina de oração. Exige de nós o querer, o renegar a nós mesmos, né? Para a gente ter uma vida de oração. E antes da gente continuar, eu quero pedir para você abençoar esse canal. Se ele tem sido bênção na sua vida, eu venho pedir para você também abençoar esse canal. Você fala, que jeito, menino? Você pode orar pelo canal, é maravilhoso, claro. Mas você pode fazer coisa tão simples também, que é só deixar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, indique o nosso canal para mais pessoas que querem orar, que desejam ter uma vida de oração, para que venham orar conosco. E se você precisa de oração, deixe o seu pedido de oração no comentário, que no final do vídeo eu oro pelas pessoas que deixam o seu pedido de oração no comentário. Eu tenho aqui um caderno, que é o meu caderno, que eu anoto todos os pedidos de oração do canal. Eu anoto aqui nesse caderno. Eu oro especificamente pelo seu pedido. Oro aqui no final do vídeo, especificamente por pessoas que já pediram aqui. E eu apresento esse caderno aqui com todas as orações em memorial na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está transformando você lá de dentro para fora através dessas orações. Porque quando nós oramos, nós geramos no mundo espiritual aquilo que a gente deseja que aconteça aqui no mundo físico. Vocês se lembram de Gênesis, quando Deus está fazendo o mundo, está criando a humanidade, está criando o nosso planeta? Ele cria através da palavra. Ele diz, ele proclama que haja, que aconteça. E age e acontece. O Senhor Jesus diz que quando a gente ora, nós precisamos de ter certeza que aquilo vai acontecer. E aquilo acontece. Então, você precisa de exercitar o quê? O bom pensamento. Os pensamentos agradáveis a Deus. Às vezes a gente ora e só pensa coisa ruim. E como que a gente vai sair dessa vida desse jeito? Se a gente só pensa coisa ruim. Se a nossa mente é altamente negativa, destrutiva, tóxica. Mas isso cabe a nós, mudar os nossos pensamentos. Então, primeiro passo para você orar. Tá com um pensamento ruim? Corre para os pés do Senhor. Senhor, que os meus pensamentos sejam perfeitos, sejam agradáveis,
sejam puros. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja aquilo que ocupe os meus pensamentos. Paulo já diz isso na palavra. Então, que a gente tenha esse entendimento, amém? E nós estamos agora falando sobre algumas orações do Velho Testamento. Nós já passamos pela oração de Abraão, quando Abraão orou por Abimeleque. Nós passamos pela oração de Ana, quando ela pediu para ter um filho, oração pedindo, e depois a oração dela agradecendo porque ela recebeu a bênção que ela tanto queria. Nós passamos pela oração de Asa, pedindo a vitória na batalha. Ele venceu um exército que era o dobro do exército dele, através da oração que ele fez, e o Senhor atendeu e o ajudou na batalha. O Senhor atende a oração, você sabia disso? Você sabia que Deus atende a sua oração? Deus ouve e Ele está aí agora ouvindo o seu coração. Ele sabe o que você está pensando. Se você quer orar, é só falar com Ele, assim como você fala comigo, fala com alguém, fala com Ele. Sabe como que eu comecei a orar? Escrevendo. Por isso que eu tenho tanto caderno, porque eu não conseguia expressar. Então eu comecei a escrever. Talvez isso te ajude a ter uma vida de oração escrevendo. Faça um caderno de oração, escreva suas orações. Faça um quarto de guerra, escreva, faz um painel, escreve, coloca na parede. Tira um tempo todos os dias para orar. Então hoje nós vamos falar sobre a oração de Daniel, que é uma oração de agradecimento. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi colocado como sábio no palácio do Nabucodonosor. Porque ele e os amigos dele eram pessoas muito sábias. Então eles foram ensinados ali no caminho dos sábios da Babilônia, eles eram colocados como sábios. No entanto, eu creio que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, que é aquele sonho da estátua. E ele chamou todos os sábios ali, os maiores sábios, chamou e falou para os sábios assim: olha, eu tive um sonho, estou muito preocupado, então eu preciso saber o que significa o sonho. Os sábios falaram para ele: pois não, Senhor, então nos conte qual é o sonho do Senhor, a gente vai falar o significado. E Nabucodonosor falou: eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e o significado do que eu sonhei. Então, os sábios ficaram todos alvoroçados, falaram: Senhor, mas isso é impossível, ninguém nunca exigiu isso da gente. Isso só os deuses mesmo para conseguir fazer para o Senhor. E Nabucodonosor ficou tão irado, mandou matar todos os sábios. E ele marcou a data para que todos fossem sacrificados. Daniel ficou sabendo disso. Daniel estava entre os sábios, mas pelo que a gente lê, ele não estava nessa reunião. Deviam ser só os sábios graduados que atendiam diretamente o rei. Então, quando Daniel soube disso, ele ficou muito aflito. E o que ele fez? Foi orar. Vamos ver aqui Daniel, capítulo 2, do 19 ao 23. Diz assim. É nesse contexto que eu falei para vocês, diz assim. Naquela noite, Daniel teve uma visão. Então, Daniel orou e foi dormir. E naquela noite Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus dizendo. Então Daniel orou: Senhor, naquele momento de desespero, naquele momento em que ele tinha sido condenado à morte sem não ter feito nada, simplesmente porque era parte daqueles sábios. Então ele foi e clamou ao Senhor, e à noite Deus deu para ele a revelação do sonho, que tinha sonhado e o que significava o sonho. Quando ele acordou, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque ele tinha resolvido a situação. Mas ele ia ter que ir lá no Nabucodonosor e colocar tudo isso. A gente sabe que ele foi e que ele narrou tudo, explicou tudo para Nabucodonosor. E Nabucodonosor colocou ele acima de todos aqueles sábios.
Então ele era um sábio que nem tinha sido levado à presença do rei quando tinha aquela proclamação. Ele era um sábio daquele desaparecido ali, vamos dizer assim, né? Então ele tinha um cargo muito pequeno. Porém, quando ele soube da sentença que haviam recebido, que ele também ia entrar nessa sentença, né? Ele foi recorrer ao Senhor. Então, quando você está passando por uma sentença terrível, recorra ao Senhor, porque Ele faz o impossível. Ele recorreu ao Senhor e o Senhor deu para Daniel toda a revelação que iria salvar a vida, não só de Daniel, mas de todos aqueles sábios. Então, quando no 20 diz assim, ó. Vou ler o 19 de novo. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então, Daniel agradeceu a Deus dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Isso aqui é uma oração de agradecimento. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica os mistérios e os segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Então, aqui, Daniel fez uma mescla de uma oração de adoração com uma oração de gratidão. E o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de você ser grato. Daniel recebeu a bênção e ele foi grato. Ele reconheceu que Deus é que tinha feito aquela obra. Que Deus é que tinha dado aquele sonho, aquela revelação tremenda para ele. E ele não questionou, falou, será que isso é meu? Será que isso é de mim? Será que essa é a revelação mesmo? Porque ele teria que ir à frente do rei, o rei que poderia matar num piscar de olhos, e iria colocar aquilo tudo. Ele tinha que pôr a confiança em Deus, em ação. Então não adianta a gente orar e não confiar e não exercitar aquela confiança, não resolve. Jesus disse, você tem que orar e crer e assim será. Então quando você orar ao Senhor, Meir, mas o que é orar? Orar é conversar com Deus. Quando Jesus fala, vá para o secreto do seu quarto e o Deus que não pode ser visto, vê o que você está conversando. Então, você não está falando para uma parede. Você está falando para o Criador, porque o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso direto ao Pai, ao trono da graça. Então, quando você está passando por problemas, ore, clame, entregue a presença dele. A sua família está sendo atacada. Há uma potestade maligna, terrível aí, querendo destruir as famílias. A gente tem visto famílias, crianças com problemas de droga, crianças viciadas em drogas, as mães desesperadas. A gente tem visto mães desesperadas porque o casamento dos filhos está em ruína, porque o diabo, essas potestades malignas estão indo contra os casamentos, estão indo contra as famílias, estão indo contra as crianças. Nós estamos vivendo um tempo terrível, de uma batalha terrível, mas que é tão glorioso que o Senhor Jesus está tirando as máscaras, está tudo vindo à luz, porque antes eram feitos e a gente ficava assim meio que sem perceber. Então que nós nos posicionemos agora com a nossa confiança em Deus, assim como Daniel fez. Deus deu a revelação para ele, ele já se ajoelhou ali diante do Senhor, já fez uma oração de gratidão com o coração grato. Daniel já se levantou dali e já foi, deu um jeito de ir à presença do rei
e contar tudo para o rei, o que Deus tinha revelado para ele. Por quê? Porque ele teve que confiar no que o Senhor tinha revelado para ele. Então, quando Deus te revela as coisas, quando o Senhor fala com você, creia. Exercite essa fé. Deus deu autoridade para você na sua casa. Proclame a bênção, não verbalize aquilo que você não quer que aconteça. Então, se a sua família está passando por problemas, verbalize dentro da sua casa a salvação, a libertação, a união da sua família, porque a sua luta não é contra aquelas pessoas. A sua luta é contra a potestade que fica influenciando as pessoas. As pessoas não são nossas inimigas, nós temos que lutar contra o que é o verdadeiro inimigo. Nós não temos que atacar pessoas, nós temos que atacar o problema. Então, a sua luta, mãe de família, pai de família, é no joelho. A sua luta para convencer a família das coisas que têm que serem transformadas é no joelho e no exemplo. Não adianta brigar, não adianta bater boca, não adianta discutir. É joelho dobrado no secreto do seu quarto, colocando na presença do Senhor tudo aquilo que está vindo contra você e sua família. Ame a sua família. Ame a sua casa. Seja grato por onde Deus te plantou. E batalhe para a libertação da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu casamento, do casamento da sua família. Não desista. Você é poderoso em oração. O Senhor Jesus, Ele nos empodera na oração. Nós somos poderosos no mundo celestial. Creia nisso. E exercite. Faça como Daniel. Receba a sua revelação e exercite. Tome posse. Fala, hoje eu tomo posse, o Senhor está entrando dentro da minha casa hoje, está libertando a minha casa, demônio maldito, saia da minha casa, eu te ordeno em nome de Jesus, demônio da divisão, saia da minha casa, eu te ordeno no nome de Jesus, levante, proclame. Demônio do vício, saia da minha casa em nome de Jesus. Demônio da doença, saia da minha casa em nome de Jesus. Dor de cabeça, saia da minha casa em nome de Jesus. Larga minha filha em nome de Jesus. Proclame, se levante. Você é poderoso, poderosa em Deus para desfazer toda a maldade que o diabo vem fazendo e exercendo nas famílias. Ele está repreendido no nome de Jesus. Creia nisso. Cabe a você crer e se levantar contra isso. Se levante na sua casa. Faça propósitos. Se você precisar, eu te ajudo a fazer os propósitos que você precisar de fazer. Coloca nos comentários. Eu gravo um vídeo só para te explicar. Coloca nos comentários todos os problemas, o que você está passando, o que está acontecendo com você. Eu vou ler, pode ter certeza, eu leio todos os comentários. Eu vou ler e vou pedir ao Senhor um propósito para a sua vida. E vou te ajudar e vou te ensinar a fazer esse propósito passo a passo. Coloca aí no comentário. Vamos trabalhar juntos. Vamos juntos, eu estou aqui para te ajudar a libertar a sua família em Cristo Jesus, com a força e com a autoridade que Deus nos dá. Amém? Amém? E glórias a Deus. Então hoje nós falamos sobre oração de gratidão e uma oração de adoração. Adoração, reconhecimento. Quando você adora, você está reconhecendo que o seu Deus tudo pode. Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele é o Deus que tudo pode, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor dos senhores, o Senhor do exército. Ele é o médico dos médicos, ele é tudo. Jesus é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Jesus é a nossa bandeira. Cremos no Senhor Jesus e o Senhor pode nos salvar. Amém? Então,
Agora nós vamos passar para uma oração efetiva, onde eu oro pelos pedidos de oração do canal. E hoje eu vou orar por 2 pessoas que eu anotei aqui. Olha, eu tenho vários nomes anotados que eu vou orando, gente. Tá aqui, ó. Tá vendo? Várias pessoas eu vou orando. Todos os pedidos que vocês colocam aí eu oro em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos orar para Frantica de novo. Nós temos orado por você, querida. Seu nome está apresentado ao Senhor. Você colocou para nós no outro pela neta, com depressão, que ela não socializa, ela precisa da misericórdia de Deus. Então aí você colocou de novo o pedido por ela. A gente percebe que você está angustiada com o que a sua neta está passando. Né? Você colocou pelo esposo e os filhos, Ulisses e Hugo. Então, Fran, a gente vê pelo seu pedido aqui, é um pedido de socorro pela sua casa, pela sua família. Minha querida, vamos fazer um propósito com o Senhor. Se levante, faça um propósito de oração, de jejum. Pega um caderno, coloca o nome deles e quais são os problemas que eles estão enfrentando. E você vai levantar e proclamar contra isso todos os dias. Faz um jejum de 15, de 20, de 30 dias, de 40 dias, o que o seu coração conseguir. Faz um jejum de um dia, começa com de um dia. Começa a escrever, faz, Senhor, eu vou fazer tantos dias de jejum, de tantas horas cada dia. Eu vou ler a passagem tal, sabe? Começa lendo Salmos e vai proclamando o Salmo 91, por exemplo. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E você começa a orar, Senhor, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordens aos teus anjos ao meu respeito. Senhor, eu declaro que a minha neta está livre dessa depressão. Eu declaro que meu esposo e meus filhos são abençoados. Eu declaro a salvação da minha casa. Vai para o secreto do seu quarto, porque a sua batalha é de joelho, minha amada. Não desanima, não desanima. E nós vamos orar também pela Luciene Macedo, pela filha e o esposo da filha. Ela não colocou os motivos, mas nós vamos orar pela casa dela também, amém? Então a Fran e a Luciene estão fazendo pedido de oração pela casa, pela família, pelo interior, pela coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa família, nossos filhos, nossos netos. Eu agora tenho um neto, eu sei o que é ter um neto, como que é a bênção pra gente, como que a gente deseja o bem para eles, nossos filhos, nosso esposo, nosso genro, nossas noras, são pessoas preciosíssimas, são as pessoas mais preciosas da nossa vida, não é verdade? Então, minhas amadas, Fran e Luciene, eu quero te aconselhar, te encorajar a fazer projetos, propósitos com o Senhor. Se vocês quiserem, deixa aí no comentário, eu vou elaborar um propósito para vocês. Eu elaboro o propósito, faço o vídeo, te ensino a fazer aqui o propósito. Eu já tenho na minha playlist de cadernos alguns propósitos que você pode ir lá, pode olhar também, para você já tirar as ideias. Então, é muito importante você entrar com propósito, em propósito com o Senhor, porque eu falo isso porque eu sou experiência viva de que isso dá certo. Um dia eu vou contar meu testemunho aqui para vocês verem como Deus trabalhou na minha vida através dos propósitos. Então, creiam, gente. Levante-se. Não fiquem, não deixem o inimigo ficar batendo em vocês sem vocês reagir. Reajam. E vocês têm a palavra do Senhor, vocês têm a oração, vocês têm o jejum, que são armas poderosíssimas de guerra. Vistam, se revistam com a armadura de Deus. Deus deixou tudo, tá aqui na palavra. Tá aqui o manual para nós, o manual de vitória que nós temos. Estude a Bíblia. Tire tempo de qualidade, não deixe o inimigo destruir a sua casa. Amém? Então vamos orar pela Fran, pela Luciene. Nós colocamos hoje, Senhor,
em nome do teu filho Jesus, a neta da Fran, o esposo dela, Ulisses e Hugo, filhos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor também a filha da Luciene, o esposo da filha dela, o seu genro, em nome do Senhor Jesus, Pai. Hoje a minha oração, Pai, se reverte para que o Senhor fortaleça elas nos propósitos. Pai querido, que o Senhor ensine as tuas filhas a batalhar. O inimigo tem batido, tem machucado, tem judiado dessas famílias, Senhor. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor levante essas mulheres como colunas poderosas. Em nome de Jesus, recebam a força que vem do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua casa, libertação da sua casa. Escolha se levantar e batalhar pela sua casa e pela sua família, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, fortalece elas, Pai, traz um renovo, Senhor, traz novidade de vida, Senhor, quando elas forem ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente delas e elas possam ter revelações, ajuda elas a proclamar o bem, as bênçãos que o Senhor tem para a vida delas, porque o Senhor diz na Sua palavra que o Senhor é que sabe o pensamento que o Senhor tem de cada um de nós. É pensamento de bem e não de mal para nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Então que elas possam receber, Pai, serem fortalecidas nesse dia, no nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar também por cada pessoa que acompanha esse canal, por cada mãe de família, por cada pai de família, por cada filho, Senhor, por cada neto, por cada pessoa que acompanha esse canal, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que eu coloco todos eles, Senhor, em memorial diante do Senhor. Eles estão escritos aqui os nomes daqueles que já escreveram, Senhor, nos comentários. Os nomes deles estão aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor. Todos eles coloco em memorial diante do Senhor. E apresento também em memorial aqueles que não escreveram nada, mas estão diante de Ti, Senhor, em memorial. Pai, eu peço que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles, na vida dessas famílias, Pai. Vem libertando, Senhor, vem salvando, Senhor, vem desfazendo todas as obras do diabo, porque o diabo quer matá-los, quer roubar e destruir eles, Pai. Não permita, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Visita todas essas casas. Visita esses jovens, Senhor. Visita esses jovens, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Liberta ele, Pai. Ajuda ele a se livrar do mal que tem perseguido, de toda a dor que ele tem sentido no coração dele. No nome do Senhor Jesus. Abençoa esse jovem, Pai. Eu creio na salvação que o Senhor está dando para ele agora. Ele é um jovem, Senhor, do cabelinho encaracoladinho. Senhor, vem livrá-lo, vem libertá-lo. Senhor, vem ajudá-lo nesse problema que ele está passando. No nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor todos esses pedidos. E eu creio, no fundo do meu coração, que o Senhor Jesus está atuando para te salvar, para te libertar, no nome de Jesus, e para trazer para você novidade de vida, vida em abundância, que é o que Ele quer para você. Felicidade, alegria, prosperidade. Ele quer para você união com a sua família. Ele quer tudo de bom para você, porque Ele veio um dia e Ele morreu para te dar vida. Receba, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz no nome do Senhor Jesus. E até o próximo domingo, se assim o Senhor o permitir. Um beijo, fica com Deus e não se esqueça, Jesus te ama de verdade. Amém?